Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte da esperança que não decepciona, fortaleça o espírito missionário em todos os cristãos, para que o Evangelho chegue a todos os lugares do mundo, nossa casa comum. Que a graça do ano jubilar renove em nós, peregrinos da esperança, o desejo de buscar os bens eternos e o empenho em promover um mundo mais humano e fraterno. Maria, estrela da evangelização, interceda por nós, junto a Jesus Cristo, o missionário do Pai, para sermos igreja sinodal, em missão, testemunhando o reino de Deus até os confins do mundo, rumo à plenitude. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Permaneçamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus por este dia santo de domingo, dia oportuno para renovar as nossas esperanças e forças pela celebração do mistério pascal de Jesus Cristo, o autor de nossa fé. Iniciemos com alegria, com toda a Igreja no Brasil, o mês missionário, cujo tema é Missionários da Esperança entre os Povos, e o lema, a esperança não decepciona. Celebremos o mistério do amor do Senhor em atitude de fé, renovando em nós a esperança e a capacidade de amar sempre. Lembramos também da memória de São Francisco de Assis, comemorado no dia de hoje. Fiquemos de pé para iniciarmos a celebração litúrgica cantando. Venham trabalhar na minha vida, dilatar meu reino entre as nações, convidar meu povo ao banquete, quero habitar nos corações, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vida, espalhar na terra meu amor. Muitos não conhecem a boa nova, vivem como ovelhas
unidos pela força da oração, unidos pelo espírito da missão, vamos juntos construir uma igreja em ação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa noite a todos. É uma celebração da palavra. A gente popularmente costuma dizer o culto. O padre teve um casamento, foi em casamento, compromisso, então por isso que a gente está fazendo a celebração da palavra. É um pouquinho diferente da missa, mas não impede nada que a gente não vai sair daqui com a graça de Deus. A gente vai sair todos fortalecidos na graça do Senhor, com toda certeza. E a gente está no mês missionário, né? Então também a liturgia de hoje fala sobre a fé. Então, pelas vezes que a gente não soube viver a fé, a exemplo do missionário perfeito que foi Jesus Cristo, que foi o missionário do Pai, né? Que veio a este mundo e ensinou como viver a missão para a gente construir o reino de Deus. E o reino que não termina nunca é o reino para a eternidade. Então, pelas vezes que nós não sabemos viver a vida de fé e não fomos tão fiéis também na nossa missão, a exemplo do Senhor, vamos pedir perdão cantando. Deus, que é Pai bondoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Pela alegria de ser perdoados das nossas fraquezas, vamos cantar o Glória. Glória a Deus no mais alto dos
cada um trouxe em seu coração, de modo especial, pela saúde de Márcio Luiz Brignoli, Adriano Brignoli, pelos falecidos, todos já estão aqui na lista de intenções, de modo especial também por Rita Maria de Prado, 6 anos de falecimento, Nelson de Prado, 4 anos de falecimento, Sérgio Corsini, 3 anos de falecimento, Roberto Ferroni Souto Júnior, 6 anos de falecimento. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar para a liturgia da palavra. Leitura da profecia de Abacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me ao Senhor dizendo: escreve essa visão. Estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espere, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Não deixei o
vosso Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em deriva, como em maçã no deserto naquele dia, em que obraram nossos pais e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fechei o coração, ouvi vosso Deus. Não fechei o coração, ouvi vosso Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sabias que de mim ouviste, em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficamos de pé para a aclamação ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesse fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara meu jantar, finge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tivermos feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um momentinho.
Nem sempre é muito fácil, às vezes, a gente entender a palavra de Deus. A última linha do pensamento do Evangelho que diz, né, os discípulos, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Mas esse inútil não quer dizer que a pessoa é inútil, foi inútil diante de Deus no seu compromisso de vida. Quer dizer assim, ó, a pessoa reconheceu as suas fraquezas humanas, dentro das suas imperfeições humanas, na humildade e no amor ao Senhor, fez tudo o que fez, o que pôde. E no Evangelho, os apóstolos, em certa altura da vida, lógico, acompanhando Cristo, eles começaram a entender a importância da missão que eles estavam aprendendo com o Senhor. E eles se sentiram fracos. Por isso que eles disseram para o Senhor: aumenta a nossa fé. Olha, eu pensei bem nisso. Foi o melhor pedido que os apóstolos fizeram para o Senhor, enquanto estavam com o Senhor. Porque aí Cristo usou uma simplicidade bem pequenina para ensinar eles. Cristo disse, por isso ele disse: se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela aconteceria. Isso significa assim, uma mudança de vida. Então, Cristo usou a semente porque para mostrar e ensinar para os apóstolos que a fé não é uma coisa grandiosa, não ia ser uma coisa extraordinária que ele ia operar na vida dos apóstolos. Ele falou da semente de mostarda porque no Oriente diz assim, é a semente mais pequenininha que existe de toda a vegetação de planta lá naquele lugar. Então, a semente de mostarda, em outras passagens dos evangelhos que escreve, ela traz uma grande lição para nós, como foi para os apóstolos. Então, a semente de mostarda é pequenininha, mas ela germina e cresce uma árvore que até os passarinhos vêm pousar nela, se abrigar nela, fazer ninhos nelas e promover a vida. Então, a fé é um crescimento. Os apóstolos até tinham fé, mas se acharam fracos. Como a lição da semente de mostarda, Cristo ensinou para os apóstolos como aumentar a fé, como viver a vida de fé melhor. Esse foi o ensinamento. E a fortaleza na fé também. Mas essa fé, ela exige assim, a doação da gente. É a missão. Pela fé a gente descobre também a nossa missão. A missão é um serviço, quer dizer, vários serviços, né? Então, a árvore que germinou da semente de mostarda, veja, outros viventes foram se abrigar nela, os passarinhos fizeram ninho nela, promoveram a vida, vamos dizer assim, né? Gerou vida no ninho dos passarinhos pela sua natureza. Tudo foi que consequência daquela semente pequenininha, que ela fez com que a vida crescesse, e não só das características da semente de mostarda daquela planta, também as características dos passarinhos, para dizer assim para os apóstolos: vocês vão entender a grandiosidade de viver a fé se vocês se doarem e, em outras palavras, me obedecerem, aprender de mim. Vocês vão ter fé muito grandiosas, e tiveram, porque depois os apóstolos foram aumentando a fé com o Senhor, a ponto, veja bem, depois que o Senhor morreu, passou pela paixão, ressuscitou, os apóstolos continuaram aquela missão, a missão do missionário, que foi o Senhor, né? Na missão, ele foi missionário de Deus Pai.
para implantar o reino de Deus aqui neste mundo. E os apóstolos foram tão fiéis assim, a esta missão com o Senhor, que todos eles morreram martirizados. Deram a vida, menos o discípulo amado ficou com Maria. Ele também deu a vida, só ele não morreu martirizado porque estava com Maria. Segundo uma tradição, a história da igreja conta, né? Então ele não morreu martirizado, mas trabalhou muito, deu a própria vida também pela causa do Senhor, movidos pela força da fé que Jesus ensinou para eles. E isso vale para nós hoje também. Para nós que a gente vive a nossa missão, por exemplo, eu como diácono, como homem casado, tenho a família, mas não só na família, tenho também compromisso com a igreja, com a comunidade. Muitos de nós, a gente exerce muitas funções que é a nossa missão. Missionário não é só aqueles que vão para as terras estrangeiras, não. Pelo contrário, o primeiro lugar que nós devemos de viver a nossa missão é na nossa família, aqui na nossa comunidade de Santo Antônio. E eu vejo isso assim com muito bons olhos. Eu vejo os ministros, né, que trabalham com todo o amor, toda a fé, todo o carinho, o nosso pessoal da liturgia, né, os catequistas, os nossos animadores dos cantos, os leitores, os coroinhas. Isso tudo é viver a missão. Isso é graça de Deus que a gente está vivendo. E às vezes a gente vive num mundo assim tão cercado de tanto pessimismo que a gente não observa, né, a grandiosidade da nossa missão de missionários, né, nas nossas famílias, na nossa comunidade. Quando o serviço bonito é feito aqui na igreja de Santo Antônio, hoje é dia do Nilo, né, tem uma equipe que cuida dessa ação social em favor das pessoas, dos necessitados. Tudo é missão. Levar uma boa palavra para uma pessoa que precisa, às vezes, não só a palavra de Deus, também a palavra de Deus, mas uma palavra assim, de conforto, de orientação na vida das pessoas, né? Também ajuda as pessoas, promove a vida, ajuda as pessoas a viverem melhor. Isso é missão. Cantar, como nosso amigo Tomiro, eles cantam, e outros grupos por aí, na Cooper, convido para animar as pessoas. Isso é missão. Ir nas casas dos idosos, cantar com os idosos, levar a vida para os idosos, isso é missão. E que missão abençoada! Não é difícil não ser missionário, é só a gente usar, como foi no Evangelho, a nossa humildade, a nossa coragem, a nossa força que Deus dá para todos nós. Como deu para os apóstolos, Ele acompanha pelo seu Filho Jesus Cristo, todos nós, no Espírito Santo. E para que a gente entenda e tenha essa força e não tenha vergonha de testemunhar o Evangelho, a Boa Nova, Ele também se fez pão. Por isso, daqui um pouquinho, a gente vai colocá-lo sobre o altar. Né? E vamos fazer uma adoração para Ele e a gente vai comungar no corpo do Senhor. E essa é a nossa fortaleza na nossa missão. Então, para que a gente tenha a luz do Espírito Santo e sempre os bons meios, as boas palavras, para ajudar nossos irmãos e a gente também aprender a caminhar mais seguro na nossa missão, né? Com o missionário eterno que se fez pão para alimentar a nossa caminhada, a nossa vida de missão. Vamos ficar de pé e vamos fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai,
Irmãos e irmãs, confiantes na bondade e na misericórdia de Deus, elevemos nossas preces ao Senhor que nos chamou ao serviço do Evangelho, suplicando: amparai-nos, Senhor. Amparai-nos, Senhor. Roguemos ao Senhor que conserve os membros da Igreja em seu serviço e no testemunho da verdade para todas as nações. Os pedimos. Roguemos ao Senhor que os líderes políticos ajam com equidade e compaixão, combatendo a corrupção e promovendo a paz. Os pedimos. Roguemos ao Senhor que nos ajude a superar as guerras, a violência e a opressão, promovendo a dignidade das pessoas e dos direitos humanos. Os roguemos. Roguemos ao Senhor pelas nossas crianças, adolescentes e jovens, para que descubram a beleza da vocação missionária e, animados pela esperança, assumam alegremente o compromisso de evangelizar. Os pedimos. Roguemos ao Senhor pelos que sofrem por causa da pobreza, da violência, da guerra e da indiferença, para que encontrem na Igreja e na solidariedade dos irmãos um sinal concreto de esperança que vem de Deus. Os pedimos. Senhor Deus, não fecheis o vosso coração, ouvi as nossas preces e, pela vossa misericórdia, concedei-nos as graças que ousamos implorar com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa oração missionária é pelas vocações, desculpa. Como é uma celebração da palavra, não é uma missa, então não tem o ofertório, assim, o ofertório do sacrifício do Senhor. Mas então nós vamos ofertar a nossa vida, os alimentos, né, que os nossos irmãos doaram para os nossos irmãos mais necessitados, né? Então eles vão trazer, colocar aqui na frente do altar as cestas e a gente oferece esse alimento e também a nossa vida. Tudo que houve de bom na nossa vida, vamos oferecer ao Senhor e agradecer por Ele confiar uma missão a cada um de nós. Confiar e ajudar, né, a gente a viver com fidelidade na fortaleza da fé, pelas graças do Senhor. Podemos cantar. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, muitos grãos de corpo, ceia e comunhão.
se tornaram vivos. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitas são as vidas feitas com coração, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas com coração. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Eu convido todos, quem pode, a gente vai se ajoelhar, né, fazer um momento de adoração, ajoelhados. Mas as pessoas que não podem, por um motivo qualquer outro, físico, de saúde, não tem nenhum problema. Pode ficar assentado, pode ficar em pé, não tem problema. O que deve estar sempre aberto ao nosso coração para a palavra do Senhor e para o Senhor, o missionário eterno que se fez pão para sustentar a nossa caminhada, né, na vida da esperança de dias melhores e na esperança da eternidade. Jesus Cristo está realmente, que noite de dia, presente no altar, esperando que cheguem as almas humildes, confiantes, para o visitar. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia. Jesus é Maria, Jesus é amor. Nós te adoramos na Eucaristia. Jesus é Maria, Jesus é amor. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Podemos ficar de pé. Como filhos e filhas de Deus, confiante no Senhor, vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A Ele o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo.
corpo do Senhor nos fortaleça na nossa missão até a eternidade. Amém. Neste momento da purificação que o diabo está fazendo, podemos também conversar com o Senhor, né?
o missionário eterno, veja a grandeza de Deus, o amor de Deus por todos nós, né? Que o seu Filho, além de dar a vida para a nossa salvação, se fez pão que alimenta a nossa caminhada. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, inebriados e saciados pelo sacramento que recebemos, sejamos transformados naquele que comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos avisar as crianças. Venham as crianças aqui na frente, vamos fazer a consagração a Nossa Senhora. Convido todas as crianças para virem aqui. Lá vem mais crianças e pode vir aqui, não tem problema, temos tempo. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu vos ofereço em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, que como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei como filho em propriedade vossa. Amém. São José, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, isto. Então as crianças vão receber um pedido de cada uma, mas primeiro vem cá, isto, vem para aqui, o diácono vai dar uma bênção nas crianças, tá? Crianças, isto. Fica assim bonito para nós todos, tá? Ó Senhor Jesus, que abraçava e abençoava as crianças, continue abraçando, né, e abençoando essas crianças, concedendo-lhes saúde e paz e livrando-as de todos os perigos e todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode isto, um permite endossar a vida. Aqui para a sua oração, pode colocar aqui, ó. Comunidade pode se sentar um instante para ouvir os avisos. As celebrações da semana, segunda-feira, às 19h30, oração do texto. Terça-feira, às 6h30 da manhã, aqui na Capela do Santíssimo, a Santa Missa. Quarta-feira é dia do Nascituro. Então, às 16 horas, missa e novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na quinta e sexta-feira, às 6h30 da manhã, missa aqui na Capela do Santíssimo.
O próximo final de semana é dia do dízimo. Convidamos você a trazer seu dízimo e apresentá-lo com alegria, generosidade diante do altar do Senhor. No próximo domingo é dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil e Dia das Crianças. Tanto nas missas de sábado como nas missas de domingo serão solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Haverá uma romaria do terço para o Santuário Santa Paulina no dia 25 de outubro. Partirá um ônibus aqui da igreja às 7 horas da manhã, cujo valor é de R$50 por pessoa. Quem quiser participar está convidado a fazer a inscrição na Secretaria Paroquial. Prestação de contas da ação social referente ao mês de setembro. Recebeu-se 250 quilos de alimentos, 68 unidades e 18 cestas prontas, e R$950 em dinheiro. Foram doadas 64 cestas básicas e o bazar resultou num valor de R$4.562,03. Agradecemos a todos os que participaram e, em especial, a equipe que organiza e faz a distribuição dessas cestas. Queremos agradecer Jaque Mário pela celebração da palavra hoje. E a gente não esqueceu, Jaque, hoje é seu aniversário. Então, peço que todos rezemos uma Ave Maria por essa missão, pelo seu diaconato, pela sua missão de pai, né, de marido, que você tem um papel muito importante aqui na nossa paróquia. Então, rezemos uma Ave Maria pela vida do Jaque Mário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E cantamos os parabéns, então, para o diácono. Enquanto ele recebe um presente, que o seu salário comprou, em nome de toda a nossa comunidade, um mimo aí para você. Muito obrigado pelas orações. Eu sei que a gente recebe, você reza muito por nós, por mim, pelo diácono Cristóvão, pelo nosso padre Lauro, e a nossa comunidade está crescendo na missão. A gente vê rostos novos aparecendo na catequese, na liturgia. Isso tudo é graças à oração de todos. Agradeço de coração. Esse presente também representa o amor de cada um de vocês, de todos vocês. Foi comprado com o dinheiro de vocês, um pouquinho de cada um, O dinheiro foi pouquinho, mas o amor que vocês têm por esse diácono, também pelo oficial, pelo padre, é grande. Isso é missão, isso é ser igreja missionária. Mais uma vez, muito obrigado. Podemos continuar de pé. O diácono vai dar uma bênção especial, uma bênção solene da liturgia de hoje. E muito obrigado também a todos que ajudaram a comentarista, os nossos animadores, os leitores, os coroinhas, todo mundo trabalhou, os ministros e todos que vieram. Muito obrigado por tudo. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos ilumine sempre.
adversidade e derrame benigno sobre vós os dons da sua bênção. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite de descanso, um domingo de paz e uma próxima semana cheia da graça de Deus para todos e todas. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Eu gosto de respeitar um abraço milagre, então um abraço de criatividade, isso faz é o primeiro da fica cheio de Chicão do Chicão. Deixa eu dar um abraço meu querido. Tempo passa, né? Vou dar parabéns mais uma vez. Eu lembro do casamento. Vou tirar uma foto. Sempre casamento. Tudo bem?
Também não.